24 de maio de 2022, terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, louvado seja Deus, um dia se inicia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 22 ao 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites, e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa. Preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, esse texto, capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos, um texto magnífico, nos mostra o tremendo e portentoso poder de Deus que se manifesta na vida do apóstolo Paulo e de Silas, seu companheiro. Por mais que o mundo, por mais que as forças adversas tentam impedir que se realize em nossa vida o projeto de Deus para nós, nada nem ninguém pode impedir que aconteça a vontade de Deus. Basta que nós permaneçamos em Deus. Nós vemos exatamente esse fato se cumprir na vida de Paulo e Silas. Estavam em Filipos cumprindo a vontade de Deus, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Mas a multidão daquela localidade, a multidão dos filipenses, se levantou contra Paulo e Silas. Os magistrados mandaram que eles fossem açoitados e presos.
Ninguém para o projeto de Deus. É por isso que quando Paulo e Silas se submetem à oração e ao cantar de hinos, aquela prisão treme, as portas se abrem, porque ninguém pode com o poder e a vontade santa de Deus. Eu não sei o que você tem passado na sua vida pessoal, familiar, no seu casamento, na sua vida profissional. Uma coisa é certa, meu querido filho, minha querida filha. Se coloque mais em oração. Cante hinos sagrados. Fale o nome poderoso de Jesus Cristo. Invoque a bênção de Deus e creia que Deus haverá de abrir as portas de quaisquer que sejam as prisões que estejam prendendo ou te impedindo de realizar o seu propósito. Não existe nada que seja mais forte, não existe nada que seja maior, não existe nada que seja mais poderoso do que nosso Deus, do que nosso Senhor Jesus Cristo. Oração e hinos, os dois instrumentos usados por Paulo e Silas para que aquelas portas se abrissem, para que aquelas estruturas da prisão onde eles estavam presos se chacoalhasse. Não precisou de exércitos, não foi necessário, meus queridos filhos e filhas, pessoas que viessem em socorro dos dois, somente oração e louvor. Não sei o que você tem vivido, mas reze e cante. Abra sua alma ao transcendente, ao sobrenatural, à ação da divindade. Abra sua alma à ação poderosa de Jesus Cristo. E Ele fará acontecer o que precisa acontecer, com toda certeza. Aquele carcereiro que estava obedecendo às ordens dos magistrados, aquele que prendeu Paulo e Silas, aquele que açoitou, aquele que levou Paulo e Silas para o fundo da prisão, o lugar onde, pelas suas próprias forças, ele jamais iria sair, pôde contemplar que ninguém impede o cumprimento da vontade de Deus. Por isso ele se assusta, por isso ele quer se matar, porque o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou entendendo, e os meus chefes, os magistrados vão me demitir, eu não sei o que vai acontecer. E ele está prestes a se suicidar, e Paulo diz: não cometas mal algum contra si. Não te faças mal algum, porque nós estamos aqui. Ele se converte a Deus. Deixemos que Deus haja nas situações mais delicadas de nossa vida, aquilo que parece para nós impossível. E as pessoas com as quais nós convivemos verão a glória de Deus. E nós seremos testemunhos vivos de que há um Deus que zela e vela por nós. Um Deus zeloso que nos cuida, que nos acompanha, que nos protege. Coloca a mão no seu coração nesta manhã de terça-feira. Reze com o Padre. Senhor Jesus Cristo, tantas são as situações da minha história pelas quais já desanimei, já murmurei, em tantas situações já desisti de ir adiante, de lutar. Mas por meio desta palavra de hoje, Senhor, peço que o Senhor vinde em meu auxílio, renovai minhas forças, para que, pela fé, enfrentando as batalhas, por mais ardorosas que sejam, eu seja desde já vitorioso, vitoriosa.
em vós. Dai-me o dom da fé, dai-me o dom da esperança, dai-me a virtude da confiança, porque junto de vós eu sou vitorioso, porque junto de vós as portas que estão trancadas em minha história haverão de abrir-se, porque junto de vós as estruturas aparentemente imutáveis haverão de tremer, e pela ação do vosso Espírito acontecerão transformações na minha vida, na minha história. Eu creio. Aleluia. Eu creio, Senhor. Assim seja. Amém. Meu querido filho, minha querida filha, creia no poder de Jesus. Força e coragem. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.